O fim de semana da Ferrari em Zandvoort não poderia ter terminado de maneira pior. Ambos os carros abandonaram devido a acidentes não relacionados e agora seguem para sua corrida em casa em Monza. A pressão e as expectativas estão crescendo. Será que a equipe de Maranello vai conseguir se recuperar? E, mais importante, será que Hamilton finalmente encontrará confiança no carro antes da nova era regulatória? Quando se trata da Ferrari, nada mais nos surpreende. No entanto, o ponto baixo em Zandvoort também nos pegou de surpresa. O acidente de Hamilton foi mais uma prova de que o 7 vezes campeão mundial não se sente confortável com o carro. E o veredito contundente do britânico não transmite muita confiança aos seus fãs. Falando à Sky Sports F1, depois do acidente que provocou a entrada do safety car ao perder o controle da traseira na curva 3, Hamilton disse: "Não tenho muita certeza do que causou o acidente. Vou ter que rever depois. Quando subi no banking, a traseira escapou e não consegui recuperar. O carro estava um pouco a risco. Acho que fizemos um progresso real neste fim de semana. Meu ritmo parecia bastante decente. Eu estava alcançando o Russell e acho que tinha o ritmo de alguns carros à minha frente. É muito incomum não terminar uma corrida e abandonar tão cedo. Definitivamente não é bom, mas é o que é. A última coisa que você quer ouvir do seu piloto é que ele não faz ideia do que causou o acidente. Isso só pode significar uma coisa: ele ainda não entende o carro. E já estamos na 15ª corrida da temporada. Sei que leva tempo para se adaptar a um estilo de pilotagem diferente. Mas muitos começaram a suspeitar que Hamilton já não tem mais em si mesmo o que é necessário para fazer isso aos 40 anos. O tempo dirá, com as novas regras, se Hamilton e a Ferrari conseguirão provar que os céticos estão errados. Mas até agora, a narrativa está contra eles. Vasseur saiu em defesa de Hamilton dizendo que ele passou um pouco largo na curva, mas que no geral estava fazendo um ótimo trabalho no fim de semana e que um acidente não define seu progresso com o carro. Mas esse é justamente o problema da Ferrari e do Lewis. Sempre se baseia em suposições do Fred e não em provas concretas na pista. E ver Hamilton se apresentar da maneira que está certamente levanta preocupações sobre o que vem a seguir em 2026. E não termina aqui para Lewis. Ele quebrou um recorde que não imaginávamos ver ser quebrado no início de 2024. Agora lidera a infame lista de mais corridas como piloto da Ferrari sem um pódio. 15. Sim, se incluirmos as corridas sprint, esse dado não seria válido, mas elas não são incluídas nesta categoria, então é um fato doloroso para qualquer fã de F1. A questão incômoda de saber se ele tomou a decisão certa ao trocar a Mercedes, nesta fase da carreira começa a surgir, mas no fim das contas, ele está em P6 no campeonato de pilotos e é o único, junto com Albon, no top 10 sem um pódio. Isso é ao mesmo tempo bom e ruim. Pelo menos ele é consistente e está aprendendo o carro aos poucos. Mas está demorando demais. Ele já está atrás do Leclerc e, para piorar, seu acidente potencialmente arruinou uma grande corrida para o Monegasco. A equipe de Maranello decidiu chamar Charles no momento perfeito para colocar o pneu duro. Mas quando ele estava prestes a marcar voltas rápidas e possivelmente entrar na briga pelo pódio, aconteceu o acidente de Hamilton. Leclerc reagiu como se esperava depois de um acidente desses. Que azar o nosso! Mas mais uma vez, as coisas não terminaram aí. Essa situação paradoxal piorou ainda mais com o acidente de Leclerc com Antonelli, no qual ele não teve culpa alguma, além dos pneus frios e de estar muito próximo na saída dos boxes com o italiano. Um ponto positivo que pode ser tirado desse fim de semana é a estratégia da Ferrari. Eles parecem estar no caminho certo para competir com pelo menos um dos carros por um possível pódio. Hamilton também se mantinha à distância de DRS de Russell, e com a ultrapassagem agressiva de Leclerc sobre o piloto da Mercedes, pensamos que veríamos uma versão do Monegasco que não víamos há algum tempo. Porém, tudo terminou com o acidente com Antonelli, algo que Charles culpou totalmente no jovem piloto da Mercedes, dizendo: "É um erro do Kimi. Você precisa ser muito agressiva em uma pista como essa para ultrapassar. Talvez tenha sido um pouco demais. Ele tocou na minha traseira esquerda
E foi o fim da minha corrida, então é decepcionante. Os pneus não estavam tão ruins. No entanto, acho que a volta de saída do Kimi foi provavelmente muito forte. Então acho que o time decidiu me chamar porque pensaram que ele provavelmente iria nos passar de novo. No fim, fiquei frustrado com o que aconteceu, mas não acho que a estratégia seja o grande ponto de discussão hoje. Acho que foi apenas o erro do Kimi que jogou todo o nosso esforço no lixo. Dava para ver como Leclerc estava irritado com esse incidente. Ele não foi ao box desde o acidente até literalmente o fim da corrida. Sentou-se ao lado do local do acidente, olhando para o vazio e possivelmente refletindo sobre suas escolhas para o futuro. Uma saída da equipe definitivamente não acontecerá em breve, mas com tanta má sorte, a dúvida sempre aparece, e quando a primeira oportunidade bater à porta de Charles, duvido muito que ele não pense duas vezes. Mas não podemos esquecer um ponto muito importante. Quando o acidente aconteceu, Leclerc estava convicto de que a troca de pneus não era necessária naquele momento. Ele acreditava que poderia terminar a corrida com aqueles pneus, ou pelo menos ter uma chance real contra Antonelli nas voltas finais se fosse chamado ao boxe. Seja como for, a Ferrari marca a primeira corrida em que nenhum dos seus pilotos conseguiu terminar nos pontos desde o GP da China, e não poderia ter acontecido em pior hora. Também existe a chance de que Leclerc receba uma punição antes de Monza, o que arruinaria ainda mais o fim de semana antes mesmo de começar. Isso se baseia na ultrapassagem que Leclerc fez sobre Russell, onde não estava à frente do britânico, mas ainda assim completou a manobra. Isso foi algo comentado por Toto Wolff, que em parte se sente culpado pelo que Antonelli causou a Charles. Como disse o austríaco, não queremos que o Charles tenha uma punição no grid para Monza por causa da forma como perdeu sua corrida com um dos nossos carros. Por outro lado, não acho que aquele fosse um ponto de ultrapassagem pelo lado esquerdo. Você pode tentar apertar, mas sabe que nunca vai dar certo. Nesse sentido, eu diria que foi culpa do Charles. Agora vamos para Monza, o templo da velocidade, e a segunda corrida em casa da Ferrari, depois de Imola. É aqui que os tifosi esperam que grandes resultados aconteçam para se reerguerem após o horrível fim de semana em Zandvoort. No fim das contas, eles têm todo o direito de sentir isso. Estamos falando da Ferrari. Não vamos esquecer a aula magistral que Leclerc deu no ano passado aqui para segurar Piastri e vencer diante de sua torcida. É justamente por isso que precisamos ser muito cautelosos com o que desejamos e esperamos da equipe de Maranello. Porque parece que eles realmente não são capazes de entregar resultados quando mais precisam. Segundo Lewis Hamilton, não vamos vê-lo remoendo o erro que cometeu e sua equipe vai voltar ainda mais forte. Mas até vermos resultados, vamos manter nossas reservas, porque com essa equipe nada é garantido. Aprofundando-se mais sobre os objetivos para o restante da temporada e antes da corrida em casa em Monza, Hamilton disse: "Vou superar o acidente até amanhã e voltar focado na próxima semana. Estou bem, sim. Estou triste pelo time, como disse, porque realmente queria trazer esses pontos para a equipe hoje. E sinceramente sentia que tinha o ritmo dos carros à minha frente. Então esperava ver um verdadeiro progresso na corrida. E aí aquilo aconteceu." Com tudo isso em mente, não tem como não sentir empatia pelos fãs da Ferrari. A questão é se sua equipe vai enterrar ainda mais as esperanças em Monza, ou se a equipe de Maranello vai conseguir se recuperar quando mais importa. O que você acha sobre esse assunto? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E assim que fizer isso, não se esqueça de clicar no vídeo que aparece na sua tela agora.